mais uma vez, muito bem-vindos. Alguns chegaram que não estavam conosco de manhã, alguns que estavam conosco não estão mais. Mas nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos durante a lição da Escola Sabatina. Na terça, na lição da semana passada, foi tratado o assunto da expiação. Então, eu acho que é importante nós continuarmos estudando, porque eu me senti um pouco apressado, tive pouco tempo para desenvolver, desdobrar o assunto. Como eu falei no estudo da manhã, a palavra expiação, que nós temos em português, ou a palavra reconciliação, essas palavras em português, elas não fazem justiça ao termo hebraico, que é traduzida para o português expiação, no Velho Testamento. Na verdade, ela não é só traduzida como expiação. Essa mesma palavra hebraica tem outras traduções no Velho Testamento, fora a tradução de expiação. Eu e a Melissa voltamos para os Estados Unidos e nós sentimos uma dificuldade de expressar em inglês uma frase muito conhecida aqui no Brasil. Vou compartilhar com vocês para ilustrar, às vezes, a dificuldade das línguas. Quando nós falamos fique à vontade aqui no Brasil, o que a gente quer dizer com isso? Sinta-se bem? Sinta-se em casa. Fique confortável. Nós gostamos de usar essa frase, nós aprendemos, eu já conheci, ela aprendeu a usar e ela gosta da frase, ela usa muito. Voltando para os Estados Unidos e falando inglês e tentando transmitir essa frase é muito difícil. Porque não existe uma tradução literal. Se você traduzir a palavra vontade, literalmente não tem nenhum sentido. Fique à vontade, se você traduzir literalmente, fica uma coisa totalmente fora do contexto. E tem esse problema na língua. Tem muitas palavras do grego e do hebraico que, se fossem traduzidas literalmente para o português, não faria sentido para nós ao lermos a Bíblia. Então, os tradutores, às vezes, precisam encontrar uma palavra na língua para a qual ele está traduzindo que vai transmitir a ideia da frase. E a palavra fique à vontade, a gente teve dificuldade. Finalmente, a gente pensou, sinta-se em casa. Existe uma frase em inglês, make yourself at home. Literalmente, sinta-se em casa. Só que aí eu fiquei pensando, sinta-se em casa não faz justiça à frase fique à vontade. Porque às vezes você não está em casa. E a pessoa está conversando com você e você fala, fique à vontade. Você não está em casa. Então a palavra é mais abrangente do que sinta-se em casa. Vocês entendem a dificuldade da língua? Não existe como traduzir essa frase para o inglês, a não ser com 10 palavras diferentes. E com essas 10 palavras diferentes, você começa a transmitir o conceito fique à vontade para o inglês. Então, para eu tentar explicar para o americano o que significa fique à vontade, eu não consigo fazer em 3 palavras. Eu preciso de 10, ou às vezes 20. E existem algumas palavras hebraicas que são complexas. Vocês sabiam que Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. A palavra purificado, em português, ela está muito aquém, muito longe da palavra hebraica. Eu não estudei hebraico e eu sou leigo no assunto, mas eu pude ouvir um pouco de alguém que conhece o hebraico do que é esta palavra, tzadak. É a palavra hebraica que é traduzida para o português purificado. E, na verdade, ela poderia ter sido traduzida de outras formas. Justificado, reivindicado, colocado em ordem, acertado, reparado. São muitas palavras e, ainda assim, a palavra é tão profunda e ela abrange um conceito tão complexo que não existe palavra em português
para transmitir o sentido real. Vocês entendem o desafio? A palavra expiação no Antigo Testamento é parecido. Às vezes a gente nem sabe o que é em português, né? Expiação. Alguns traduzem como unir duas partes. Unir duas partes que estão em conflito. Fazer expiação é unir duas partes. Mas existem outras formas de traduzir expiação. Por exemplo, redimir também pode ser usada, uma palavra em português que pode chegar perto de transmitir o sentido da palavra hebraica, da qual nós temos expiação na Bíblia. E tem uma história em 2 Samuel, nós vamos abrir lá, que usa a palavra, só que não é expiação. Ou seja, a mesma palavra hebraica, da qual nós temos expiação, é usada em 2 Samuel, só que o tradutor para a sua Bíblia em português não usou expiação. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 21. Eu não vou poder me demorar muito nessa história, que isso levaria uma palestra em si, mas é uma história interessante, que fala sobre os gibeonitas e a reparação que Davi faz aos gibeonitas por uma injustiça feita por Saul, que já estava morto nessa altura. É uma história. Nós não vamos poder estudar toda a história, mas a palavra expiação está nessa história, mas ela não está, porque se você ler no português, você não vai ler expiação. Mas a mesma palavra hebraica, da qual nós temos a tradução expiação no livro de Levítico, é usada aqui em 2 Samuel, mas o autor, o tradutor, que melhor, preferiu outra palavra no português. Ok? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Vamos ler até o verso 3. Tenta acompanhar a história. Houve em dias de Davi, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Então houve uma fome na terra. O juízo de Deus estava sobre o povo. Deus estava infeliz. O desagrado de Deus estava sobre o povo. E veio então essa fome, 3 anos consecutivos. Davi ele começou a indagar por que Deus não está feliz conosco. O que aconteceu? Então a Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. É interessante, essa história não está registrada na Bíblia. A gente não tem o registro desse acontecimento aqui, de Saul matar os gibeonitas. Mas a Bíblia continua dizendo no verso 2, então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Então vamos entender aqui. Existe uma fome, Davi ele fica preocupado, ele começa a consultar ao Senhor. Senhor, por que existe essa fome? O que aconteceu? O desagrado do Senhor está sobre nós? E Deus falou sim. O ato de Saul, quando ele matou os gibeonitas, me desagrada. Verso 2, o rei Davi chama os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, ou dos cananeus, que habitavam a terra prometida antes de Israel. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Isso foi nos dias de Josué. Não sei se vocês lembram, um voto feito por Josué, se eu não me engano, está registrado em Josué, capítulo 9, verso 15. Não precisa abrir agora, mas é uma história, né? Houve um voto de poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel. Então, resumindo a história, houve um voto feito nos dias de Josué, mas Saul quebrou o voto. Essa história nem está na Bíblia, mas aqui é mencionada. E então o desagrado de Deus estava sobre o povo de Israel.
Até agora a palavra expiação não aparece. Diz assim no verso 3. Eu vou até dar a dica para vocês. A palavra expiação está no verso 3. Ok? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Resgate. Que expiação eu faço para resolver este problema? A palavra hebraica, que é traduzida expiação no Antigo Testamento, pode ser traduzida de várias formas. Que satisfação que eu lhe devo? Aí é profundo. Vocês sabem o que é expiação na Bíblia? É Deus resolver o problema do pecado. Deus está dando satisfação. Ele está abrindo o seu governo para ser examinado, para ser julgado, porque Ele quer tirar toda a dúvida. Ele vai resolver o problema do pecado, Ele vai purificar a rebelião, ou seja, Ele vai eliminar a rebelião e purificar o universo, mas Ele vai fazer de uma forma que Ele resolva de uma vez para sempre. Ele vai dar satisfação, Ele vai resgatar, Ele vai purificar, Ele vai resolver de uma vez para todas. O santuário está cheio da linguagem de expiação. Se você ler o livro de Levítico, vamos abrir rapidinho em Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Eu falei hoje de manhã sobre esse conflito que existe no Adventismo desde os primórdios, desde os dias dos pioneiros sobre expiação. Porque o debate é, a expiação foi ou não foi realizada na cruz? Ou foi ou não foi completa na cruz? Esse é o debate. Porque o que acontece? No contexto evangélico cristão, os que não conhecem o conflito cósmico entre Cristo e Satanás e o plano de redenção ilustrado no ritual do santuário, tudo se concentra na cruz. O que Jesus realizou pela salvação do homem na cruz do Calvário resolveu tudo. Tudo está resolvido. Satanás ele foi derrotado e acabou o conflito. Mas para os adventistas do sétimo dia, que têm uma visão mais ampla, fundamentada no ritual do santuário e enriquecido pelo tema do conflito cósmico nos escritos de Ellen White, a palavra expiação, o conceito expiação, tem uma abrangência muito mais ampla. Mas nós vemos no livro de Levítico muito este termo sendo usado. Vamos, por exemplo, ver Levítico 1, versos 3 e 4. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Aqui está essa palavra de novo. Expiação. E o sacrifício do animal inocente provia expiação. O sangue era a base da expiação. Inclusive, Paulo, compreendendo isso, vamos abrir em Hebreus 9. Paulo escreveu aqui em Hebreus 9, verso 22. Ele não usa a palavra expiação, mas o conceito está aqui. Ele fala em Hebreus 9, 22... Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Mas aí é que está. Aqui está o conflito. Sem derramamento de sangue não existe expiação. Mas o derramamento de sangue não é tudo na história ou no processo de Deus prover a expiação. É tudo
mas existe muito mais. Eu vou mostrar isso hoje. E a pergunta que eu vou fazer, intrigante, é por que o sangue de Jesus não pode purificar os pecados de Lúcifer e os seus simpatizantes? Por quê? Os anjos caídos. Se Deus não faz acepção de pessoas no juízo, por que a morte de Cristo na cruz não consegue expiar os pecados de Lúcifer e os seus anjos? Então nós vamos abrir melhor o nosso conceito de expiação, voltando para o conflito cósmico. Quem era Satanás antes de sua rebelião? O que a Bíblia ensina? Ezequiel 28:14, tu eres o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Nós não vamos nos aprofundar muito, mas nós sabemos que havia um anjo criado por Deus, perfeito, santo, irrepreensível, que desenvolveu uma insatisfação contra Deus, seu governo, começou a divulgar e espalhar a sua insatisfação. O que levou Satanás a essa insatisfação? Primeiros Escritos, página 145, ele desejava ser consultado sobre a formação do homem. E porque não o foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. É interessante que já com o planejamento da criação do homem, Lúcifer estava começando a criar essa insatisfação e espalhar essa insatisfação. Que medidas tomou Deus para convencer Satanás de seu erro? Falamos sobre isso de manhã. O resumo é este. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que devia ser igual a Deus e introduzido a conferenciar com o Pai e entender seus propósitos. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial e mesmo de Satanás que lhe rendessem implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. E biblicamente nós encontramos essa história em Apocalipse 12. Fala que houve guerra, conflito entre Miguel e o dragão. E diz no verso 8 de Apocalipse 12 que o seu lugar não foi mais achado no céu. Mas foi um conflito longo. Existem detalhes que nós não conhecemos, mas nós sabemos que ele começou no coração desse anjo, é um mistério, e que Deus investiu recursos. Deus fez uma tentativa. A sua graça foi transmitida a fim de envolvê-los e trazê-los de volta à submissão. E como reagiu Satanás? História da Redenção, página 18. Então Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes, quase a metade de todos os anjos, e exclamou: estes estão comigo. Expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força contra força. Ou seja, em algum momento do conflito, ele chegou a acreditar que se ele conseguisse suficientes simpatizantes, ele tomaria o governo pela força. Ou seja, hoje nós entendemos que isso é uma tentativa impossível, mas era o pensamento de Lúcifer. Em algum momento, ele perdeu esse conflito. Como que Deus tratou Satanás em sua rebelião? Com grande misericórdia,
de acordo com seu caráter divino, Deus suportou longamente a Lúcifer. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. Entre tanto esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar, foram feitos para convencê-lo de seu erro. Irmãos, nós temos na Bíblia a história dos esforços que foram feitos por Deus para o nosso resgate, a nossa redenção. Mas aqui ela não entra em detalhes sobre esses esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos podem imaginar, que foram feitos para convencer Lúcifer de seu erro e reconquistar os anjos que estavam do lado dele. Segundo o registro de Ellen White, Deus ele foi bem sucedido porque quando começou era metade, anjos confusos, o pecado era uma coisa nova, a rebelião era um mistério, e quando eles foram finalmente expulsos do céu, segundo Apocalipse 12, uma terça parte dos anjos foram expulsos, ou foi expulsa. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Deus abriu os olhos para ele ver onde levaria a sua rebelião. Nessa altura, Satanás ainda tinha chance de se arrepender? Ellen White continua. Lúcifer estava o quê? Convencido de que não tinha razão. Irmãos, o que eu vou ler agora sobre Lúcifer se aplica a todos os seres humanos. O que excluiu Lúcifer do céu é o que vai excluir todos que algum dia vão se encontrar do lado de fora da Cidade Santa. Vamos entender. Ele viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Que os estatutos divinos são justos. Quem viu isso? Lúcifer. E que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Ele precisava se humilhar, se retratar. Houvesse ele feito isto, e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus. Ainda havia chance, ainda tinha graça que poderia alcançar o coração de Lúcifer? Sim. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido o quê? Reintegrado em suas funções. Isso seria a redenção estendida para Lúcifer. Qual foi o problema? O que impediu Satanás de voltar a Deus e confessar o seu erro? O que segurou? Patriarcas e Profetas 39. Chegado era o tempo para uma decisão final. Deveria render-se completamente à sabedoria divina ou colocar-se em franca rebelião? Irmãos, esse ponto decisivo virá a todo ser humano. A decisão final. Lealdade a Deus ou rebelião? Só existem dois grupos no final do milênio. Todos vão dobrar os joelhos e reconhecer a justiça de Deus. Mas o que resume tudo é o fator da rebelião. Quase chegou a decisão de voltar. Olha como ela descreve. Quase chegou a decisão de voltar. O que o impediu? Mas o orgulho o impediu. Era sacrifício demasiado grande para quem fora tão altamente honrado confessar que estivera em erro, que suas imaginações eram errôneas e render-se à autoridade que ele procurara demonstrar ser injusta. Como descreve o profeta Isaías a queda de Satanás? Vocês conhecem, Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva.
como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. A Bíblia, em Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipse 12, o livro de Jó, especialmente o primeiro capítulo, relata esse conflito. Ellen White, ela enriquece com esses detalhes, mas o orgulho o levou à rebelião e o orgulho o impediu de se submeter à graça que estava tentando o atrair de volta. Como descreve João o conflito entre Cristo e Satanás? Apocalipse 12, verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Essa palavra aqui, batalha, ela vem de uma palavra grega, polemos. Sabe qual é a palavra em português que nós usamos, que tem a sua raiz nessa palavra grega? Polêmica. Na verdade, não foi uma guerra física, foi uma polêmica. Inclusive, essa mesma palavra, polemos, que é traduzida batalha aqui, ela se encontra em Tiago capítulo 4, quando Tiago pergunta, de onde vêm as guerras entre vós? Falando da igreja, né? Guerras. Essa palavra guerras é polemos. Mesma palavra traduzida batalha. Era uma guerra, um conflito de conceitos. O governo de Deus ou o governo de Satanás. E Deus ficou numa situação difícil em relação a como lidar com a rebelião. Ele eliminar a rebelião, mesmo sabendo que eles já tinham ido longe demais, implicaria em permanecerem dúvidas por toda a eternidade na mente dos que teriam testemunhado o conflito. Então Deus responsavelmente toma passos para realizar uma obra de expiação. Como se sentiu Satanás logo depois de ser expulso do céu? Como que ele reagiu? Primeiros Escritos 146. Depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu, ou seja, depois de acontecer o que está registrado em Apocalipse 12, 8, que não se encontrou mais lugar para eles no céu, e tendo ele compreendido que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, o que aconteceu, irmãos? Arrependeu-se e desejou ser o quê? Reintegrado no céu. Não é o mesmo que acontece com todos os seres humanos? Todos querem ser reintegrados no céu. Até o ateu, se ele entendesse o que significa viver eternamente no paraíso de Deus, ele com alegria aceitaria a proposta de reintegração. Lúcifer e os seus simpatizantes, que já conheciam o que era viver na presença de Deus, quando viram que eles haviam perdido o conflito e que eles tinham sido expulsos, eles estavam arrependidos. O que significa estar arrependido? Se você puder voltar atrás, você faria diferente. Isso seria uma boa definição de arrependimento? Sim? Assim, eu sei que existe um conceito mais amplo, mas quando eu estou arrependido, quer dizer que se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Eu queria que as consequências, os resultados fossem diferentes, sim ou não? Ela explica. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar ou qualquer posição que lhe fosse designada. Agora, além de estar satisfeito com a posição que antes o deixou insatisfeito, ele estaria disposto até a tomar uma posição mais baixa na hierarquia do céu. Mas não. O céu não devia ser colocado em quê? Risco. Todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta. Pois o pecado originou-se com ele e dentro dele, e os irmãos precisam sublinhar essas palavras aqui, dentro dele estavam o quê? As sementes da rebelião. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês.
se as sementes da rebelião estão no seu coração, Deus não pode tratar você diferente. Jesus, ele morreu na cruz, provendo assim a expiação para que as sementes da rebelião sejam arrancadas do seu coração. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a serpente. Ou entre ti e a mulher, falando a serpente. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe 2 pesos e 2 medidas. A graça de Deus foi estendida aos anjos. Não conhecemos todo o processo. A graça de Deus foi estendida e ela influencia o ser humano, ela envolve o ser humano. Cristo foi morto, a maior demonstração do amor divino pela raça humana, cumprindo a justiça e demonstrando seu amor que não mede esforços para ganhar o ser humano, para que as sementes da rebelião fossem eliminadas do coração. Tanto ele como os seus seguidores choraram e imploraram para serem de novo recebidos no favor de Deus. Que disse Satanás a Jesus acerca de sua rebelião? Satanás agora observava os terríveis resultados da sua rebelião. História da Redenção, páginas 25 a 27. Ele estremecia e temia encarar o futuro e contemplar o fim dessas coisas. Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como numa tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Como reagiu Jesus? E que resposta deu? Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. Cristo chorou. Isso mostra amor pelos seres caídos, que nessa altura já estão perdidos. Nós temos que entender que não era ódio por parte de Deus, não era um espírito de vingança que fez Deus rejeitá-los. Mas Deus, ele trabalha com determinados princípios que têm a ver com seu próprio caráter. Deus respeita o livre arbítrio. E eles estavam confirmados em sua rebelião. E permitir que eles fossem reintegrados nessa altura implicaria colocar em risco o universo. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, todo o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Por que Jesus não podia aceitar o arrependimento de Satanás? E eu vou pular aqui porque nós já lemos, isso aqui é uma repetição de outro livro de Ellen White, mas em resumo, irmãos, a semente da rebelião estavam nele. Porque quando a graça estava atuando para trazê-los de volta, alguns anjos se submeteram, caíram sobre a rocha, se humilharam e voltaram atrás. Mas o orgulho impediu uma terça parte, liderada por Lúcifer. E por isso eles foram rejeitados. Alguma aplicação para nós? O que nos motiva? Parábolas de Jesus, página 47. Muitos aceitam o evangelho para escapar do sofrimento e não para serem libertos do pecado. Alguma diferença? Essa atitude de amar o evangelho porque ele nos proporciona a vida eterna, mas permanecer apegado ao pecado, isso nos coloca numa posição diferente de Lúcifer e os seus simpatizantes? Vocês acham que Deus ele vai ter 2 pesos, 2 medidas?
Ciência do Bom Viver, páginas 476 e 477. O Senhor não tem lugar na sua obra para os que têm maior desejo de alcançar a coroa do que transportar a cruz. Deseja homens que pensem mais em cumprir o dever do que em receber recompensas. Homens que sejam mais amantes dos princípios do que de promoção. Lúcifer estava preocupado com os resultados, mas não com o próprio problema que estava dentro dele, que era a rebelião. Deus, sabendo disso, não pôde atender o seu pedido. Mas não podendo atender o seu pedido, o que ele quis fazer? Depois da criação de Adão e Eva. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que Deus permitiu Satanás usar a serpente para tentar Adão e Eva? Vocês acham que Deus tinha poder de impedir Satanás de usar a serpente para causar a queda de Adão e Eva? Se ele fizesse isso, o que poderia ter sido alegado? Imaginando aqui, né? Estamos entrando em uma especulação, porque nós não sabemos ao certo, mas o que nós sabemos é que ele é onipotente. Sendo onipotente e sendo soberano, ele poderia ter impedido. Nesse ponto nós não estamos especulando. Mas vamos supor que ele tivesse impedido, não destruído Satanás, mas impedido que ele estivesse ali para influenciar. Ou melhor, nem tivesse colocado uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não colocou uma árvore, né, até onde nós sabemos, no céu para tentar Lúcifer antes que ele se rebelasse. Mas vamos ampliar nosso conceito de expiação para além da salvação do homem, para o conflito cósmico. Na altura em que o homem é criado, os céus e a terra, Gênesis 1, nós já estamos num conflito cósmico e Deus já está preocupado com a expiação. Preocupado com um dia purificar o universo do pecado e da rebelião. Tudo o que ele faz está sujeito a ser mal interpretado e usado contra ele. Né? Em Jó, capítulo 1, nós vemos isso na prática. O fato de Jó ser protegido é levantado por Satanás contra Deus. Creio eu, usando a minha imaginação, que se Deus tivesse poupado Adão e Eva de uma prova, isso teria sido usado contra Deus, da mesma forma que foi usado no caso de Jó. Assim como Deus permitiu que Jó fosse provado, ele permitiu que Adão e Eva fossem provados, para demonstrar uma lealdade que não era forçada, mas baseada no livre-arbítrio. Mas a pergunta fundamental que eu queria que vocês considerassem comigo é esta: por que Satanás quis induzir Adão e Eva à desobediência? Será que ele sendo bem-sucedido, isso ia mudar alguma coisa para ele? Qual era o pensamento dele? Qual era o plano? Ellen White descreve em História da Redenção, página 27. Seus seguidores foram procurá-lo, e ele, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos para arrebatar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Nós temos aqui um vislumbre dos concílios de Satanás com seus simpatizantes no planejamento de levar a tentação, usar a serpente, levá-los à deslealdade a Deus, Adão e Eva. Se pudesse, de alguma forma, induzi-los à desobediência, olha o que ele fala. Deus faria o quê? Alguma provisão pelo qual pudessem ser o quê? Perdoados. E então ele e todos os anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. Satanás sabia de uma coisa. O que ele sabia? Deus é misericordioso, mas o que mais? Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus vai prover um meio para Adão e Eva, nós entramos no barco. Vamos aproveitar a carona.
certo? Ou seja, na altura da criação de Adão e Eva, eles estavam, sim, fora do céu, rejeitados, sua petição de serem reintegrados, rejeitada ou negada, mas ainda com essa esperança, conhecendo o amor e a misericórdia de Deus, de que Adão e Eva caindo, Deus ficaria muito mal diante do universo se eles fossem perdoados e nós ainda para fora. Uma vez que Satanás tinha ido longe demais, por que Deus não o destruiu logo? Essa pergunta é boa. Eu acho que nós temos base bíblica para respondê-la. Isso seria outro estudo. Resumindo, Ellen White descreve em Desejados 759. Deus poderia haver destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar um seixo à terra. Assim não fez, porém. A rebelião não seria vencida pela força. Isso é expiação. Não resolver pela força. Deus pode apagar a rebelião do universo com muita facilidade, mas com responsabilidade e contemplando o futuro e a preservação da harmonia em todo o universo, ele toma passos seguros. Como a rebelião de Satanás poderia ser vencida então? Desejado 759. Era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna, sendo decidido nos conselhos celestiais que se concedesse tempo a Satanás para desenvolver os seus princípios, o fundamento de seu sistema de governo, pretendera serem os mesmos superiores aos princípios divinos. Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem, a fim de serem vistos pelo universo celestial. Então ele precisava ainda demonstrar de forma mais clara o que é o pecado, o que é rebelião, o que é egoísmo. Na prática, qual é o fruto do orgulho? E este mundo então se tornou a ilustração para todo o universo do que é o pecado. O que Satanás apresenta acerca de Deus para provar a sua injustiça? Porque Deus é colocado como injusto. E o que ele mostra? O que Satanás alega? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 474. Satanás possui um exato conhecimento dos pecados que ele os tentou a cometerem. E apresenta esses pecados como o quê? Exageradamente graves, declarando: há de Deus banir-me e aos meus anjos de sua presença e, contudo, recompensar os que são culpados dos mesmos pecados? Não podes, ó Senhor, isso fazer com o quê? Justiça. Teu trono não se achará baseado em justiça e juízo. A justiça requer que seja pronunciada sentença contra eles. Deus precisa mostrar que a situação do homem é diferente da de Satanás. Ele precisa mostrar que Moisés, Abraão, Davi e muitos outros pecadores que serão salvos por Cristo são salvos sem Deus violar os princípios do seu governo e de seu caráter, de não fazer acepção de pessoas. Que propósito mais vasto que a salvação do homem tem o plano da redenção? Patriarcas e Profetas 68 e 69. O plano da redenção tinha um propósito mais vasto e profundo que a salvação do homem. Por isso que eu falo para vocês que a expiação ou a redenção ou o plano da salvação tem mais a ver do que apenas a situação do homem. É um conflito cósmico. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada. Mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo.
O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Vamos abrir de novo em Romanos capítulo 3. Nós começamos a ler, mas precisamos ver de novo aqui em Romanos 3 o que o apóstolo Paulo fala sobre a justificação que é oferecida gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E por que o sangue precisou ser derramado? Para que Deus pudesse oferecer este perdão, tornar o céu novamente acessível à humanidade, ao mesmo tempo justificando-se diante do universo. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 3, verso 25, falando de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Nós precisamos entender o que significa essa frase, para manifestar a sua justiça. A morte de Cristo na cruz foi para manifestar a justiça de Deus. Ele é justo. Ele não é injusto em seu trato com a rebelião de Satanás. Cristo morreu e o homem só poderia ser perdoado desta forma porque Deus precisa demonstrar a sua justiça. Vocês entendem? A morte de Cristo proveu uma base legal para o perdão da raça humana. Sem isto, o argumento de Satanás permanece. Porque eles são perdoados e reintegrados e nós não. Vamos continuar lendo aqui. Para manifestar a sua justiça, por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o quê? Justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é o suficiente Deus justificar o homem. Ele precisa ser justo e ao mesmo tempo justificar o homem. Entendeu a diferença? Você tem 2 filhos. E um tem 10 anos, outro tem 5 anos. E você fala para os 2. Você está na praia. Não pode entrar na água. Se entrar, vai apanhar. O mais velho entra na água e apanha. O mais novo entra na água e por ele ser mais novo, talvez ele não entendeu direito. Talvez ele entrou, mas foi induzido pelo irmão mais velho. Você começa a considerar as condições e você começa a perceber que o mais velho entrou por rebelião declarada, o mais novo foi uma desobediência, merece uma punição, mas o que foi declarado foi: entrar na água, vai apanhar. O pai e a mãe, coração comovido, decide perdoar o mais novo. Como ficam os pais diante do mais velho? Justificador, misericordioso, mas não justo. Não é justo. Isso não é justiça. 2 pesos, 2 medidas. Policial para uma pessoa que está transgredindo as leis do trânsito. Viu, constatou, parou, começa a escrever a multa.
e começa a perceber que a pessoa fez inocentemente e se comove de compaixão e resolve não fazer a multa, não dar a multa. Nós chamamos isso de quê? Misericórdia, mas isso não é justiça. Porque muitos outros já levaram a multa por cometer o mesmo erro. Isso não é justiça, isso é misericórdia. Como que o policial consegue ser justo e justificador ao mesmo tempo? Como que ele consegue demonstrar misericórdia e ao mesmo tempo ser justo com a lei? Nesse caso, existe até uma solução humana. Ele paga. A pessoa é isenta de pagar, mas a justiça é cumprida. É o que Deus faz. A morte de Cristo fornece uma base legal para o perdão do homem. É o que Paulo está falando aqui. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele, Deus mesmo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificador é Deus por meio de Jesus. Esta base legal é necessária, é fundamental, mas não é o suficiente. Porque se fosse, Lúcifer e os seus simpatizantes também poderiam ser resgatados pela morte de Cristo. A morte de Cristo fornece para Deus uma base legal para perdoar o homem, para lhe dar uma segunda chance, e também é uma demonstração de um amor que cativa o coração do ser humano e traz de volta o ser humano à submissão voluntária à autoridade e amorosa de Deus. Uma confiança na liderança de Deus e no governo de Deus. Uma entrega total a Deus. A morte de Cristo não só provê um meio de perdão para o homem, mas como Jesus fala, se eu for levantado, farei o quê? Atrairei. A morte de Cristo, ela atrai. Como estava a compreensão dos seres não caídos quanto à rebelião de Satanás? Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. O arquiapóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza da sua rebelião. Que efeito teve a cena da cruz sobre os seres não caídos? Os seres não caídos. Daqui a pouco eu vou falar sobre o homem. Com dor e espanto contemplou o céu a Cristo pendente da cruz. O sangue a correr-lhe das fontes feridas, tendo na testa o sanguinolento suor. Todo o céu se encheu de assombro quando, em meio de seus terríveis sofrimentos, Cristo ergueu a oração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, no entanto, ali estavam homens formados à imagem de Deus, unidos para esmagar a vida de seu Filho unigênito. Que cena para o universo celeste! Como é descrita a vitória de Jesus sobre Satanás na cruz. Desejado 761. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante, sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de traves e contaminação de pecado. Estavam rotos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial.
na cruz. Por que ele não foi destruído então? Por que Satanás não foi destruído depois de sua derrota na cruz? Todavia, ela continua, Satanás não foi então destruído. Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Por isso que eu prefiro não usar a expressão que a expiação foi completa na cruz. Porque se fosse completa na cruz, encerra-se o conflito, destrói os ímpios e os pecadores e vamos pôr um fim todo sofrimento e pecado. Mas mesmo depois da cruz, mesmo tendo sido exposto e desmascarado e as simpatias arraigadas, os anjos não caídos ainda não perceberam tudo quanto se achava envolvido no conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. E por amor do homem, devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, deviam ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. No início do grande conflito, declarar a Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Em que sentido a justiça de Deus ainda precisava ser revelada depois da cruz? Cada pecado devia receber seu castigo, argumentava Satanás. E se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e justiça. Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava provado, declarou, que a lei não podia ser obedecida, o homem não podia ser perdoado. Por haver sido banido do céu, depois da rebelião, pretendia que a raça humana devesse ser para sempre excluída do favor divino. O Senhor não podia ser justo, argumentava, e ainda mostrar misericórdia ao pecador. Aqui está a nossa pergunta original. Por que a morte de Jesus não podia expiar os pecados de Satanás? Porque mesmo depois de Jesus morrer, Satanás continua batendo nessa tecla que para Deus ser justo e misericordioso, ele não pode ser justo e misericordioso, a não ser que ele demonstre também o perdão a ele e os seus simpatizantes. Por que a morte de Cristo não pode expiar os pecados de Satanás? Mas mesmo como pecador, achava-se o homem para com Deus em posição diversa da de Satanás. Por quê? Por que Abraão é diferente de Satanás? Por que Davi é diferente de Satanás? Por que Moisés é diferente de Satanás? Ambos pecaram e ambos querem ser reintegrados. Qual é a diferença? O que Deus precisa demonstrar para provar que Ele é não só misericordioso, mas também justo ao tratar com o problema do pecado do homem? Lúcifer pecara no céu em face da glória divina. A ele, como a nenhum outro ser criado, se revelou o amor de Deus. Compreendendo o caráter do Senhor, conhecendo-lhe a bondade, preferiu Satanás seguir sua própria vontade independente e egoísta. Essa escolha foi decisiva. Mas o homem, porém, foi enganado. Deixa eu ler essa parte aqui. Nada mais havia que Deus pudesse fazer para o salvar. Esse ponto é importante. A morte de cruz não tinha condições de mover o coração dele a uma submissão genuína, a uma entrega real, a uma humilhação sincera. Mas o homem foi enganado. Obscureceu-se-lhe o espírito pelo sofisma de Satanás. A altura e a profundidade do amor divino não as conhecia o homem. Para ele havia o quê? Esperança. Em quê? No conhecimento do amor de Deus. Contemplando-lhe o caráter,
podia ser novamente atraído para ele. Eu vou aproveitar a palestra de hoje, de manhã, no culto divino. Aquela experiência de Pedro, quando ele estava com Jesus no barco e ele viu a glória de Deus. Aquela experiência de Pedro de se humilhar aos pés de Cristo, dizer, eu sou pecador. Caindo ele sobre a rocha naquele momento. Essa experiência não era mais possível para Lúcifer e os seus simpatizantes, porque eles se rebelaram e decidiram obstinadamente contra o governo de Deus na face de uma revelação ampla de sua glória que o homem até então não havia experimentado. Na cruz de Cristo, no amor demonstrado por Deus ao homem, ainda havia esperança que para Satanás não havia mais como salvar. Para ser justo, Deus só pode ser justificador de quem? Nosso irmão até mencionou hoje. Olha o ponto. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem o quê? Fé em Jesus. Aquela experiência de Pedro, a experiência de Moisés, diante da glória de Deus, se humilhar, se ajoelhar, cair sobre a rocha e ser reduzida em pó. Lúcifer foi longe demais, o coração endurecido. Nada mais podia Deus fazer por ele, a não ser que ele formatasse o computador, que é algo que Deus não faz, porque ele respeita o livre-arbítrio. E Adão e Eva não necessariamente nasceram assim, mas decidiram, pecaram contra Deus, mas ainda havia chance, ainda havia recursos que poderiam ser usados para mudar aquele quadro. Assim como quando Lúcifer iniciou sua rebelião, ainda haviam recursos no céu que poderiam ser usados e foram usados para recuperá-los. E assim que foi para Lúcifer, será com muitos seres humanos que um dia decidirão, em face de todas as oportunidades, rebelar-se contra Deus. Nos últimos dias, antes da volta de Cristo, a prova final, que será o sábado, é justamente a prova que foi dada a Adão e Eva no Jardim do Éden. A prova de lealdade a Deus, porque o que determinará o destino de cada ser humano não é a qual igreja ele pertence, se nasceu num país muçulmano, ou cristão ou budista, mas é as sementes de rebelião no coração. Foram arrancadas? Existem pessoas neste mundo que nunca ouviram falar de Cristo e não conhecem a Bíblia, mas elas são sensíveis ao toque do Espírito Santo. Segundo Romanos capítulo 2, elas vivem em harmonia com a lei escrita no coração, sem conhecer a lei escrita. Sem lei serão julgados, porque elas são submissas à autoridade de Deus através dos toques do Espírito Santo. O que determina o meu destino eterno, irmãos, é a forma como eu reajo à influência amorosa, a graça que envolve, que atrai, que convida constantemente. Na verdade, lá ele optou por outro lado, não tinha ninguém para tentar o inimigo. Aí é o mistério da iniquidade. É o mistério da iniquidade. Isso, creio que nós vamos estudar por 1000 anos e ainda nunca completamente conhecer. Mas uma coisa ficará claro: não vale a pena o pecado. A rebelião contra Deus só leva ao sofrimento. Deus é justo e Ele é digno de nossa confiança. Nós nunca vamos conseguir penetrar perfeitamente a Deus. Lúcifer queria estar dentro daquele círculo para conhecer os conselhos, os concílios eternos. Nós precisamos entender que o Deus que governa este universo é um Deus de amor, que é digno de nossa confiança. E os 1000 anos, irmãos, não que nós vamos chegar no céu com desconfiança, mas os 1000 anos é para nós abrirmos os livros, para entendermos melhor a expiação de Deus.
Assim como hoje os anjos não caídos não desconfiam de Deus, mas eles estão no momento diante do trono de Deus, abrindo os livros para entender a justiça de Deus ao rejeitar a Lúcifer e os seus simpatizantes, ainda aceitar o pecador. Aquela disputa que houve na sepultura de Moisés entre Deus e Satanás. Deus vai dar satisfação ao universo. O juiz investigativo é para isso. Deus vai dar satisfação aos redimidos. O milênio é para isso. Depois do milênio, Deus vai dar satisfação aos ímpios que vão dobrar os joelhos antes do fogo eterno cair do céu para consumi-los. Todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar que Deus é justo. Isso é expiação. Deus está estabelecendo as coisas numa base de segurança eterna. Que Deus possa nos ajudar a nos submeter a essa graça transformadora, perdoadora, amorosa que Ele oferece a cada um de nós. Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Nosso querido e amoroso Pai que estás nos céus, estamos muito gratos a Ti, Senhor, pelo amor, pela misericórdia, pela paciência que o Senhor tem demonstrado a cada um de nós. Pedimos que este amor possa transformar o nosso coração. Nós possamos experimentar uma transformação genuína interna, que seja sincera, que seja real. Nós possamos cair sobre a rocha, nos humilhar e nos conectarmos contigo. Pedimos que qualquer semente, raiz de rebelião que existe, rancor que existe no nosso coração, desconfiança, que o Senhor possa eliminar, que nós possamos estar convictos e seguros em Cristo. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.